Nós vivemos em uma geração que está acostumada com tudo de forma imediata. Tudo precisa ser rápido, fácil e instantâneo. E isso acontece na comida, na tecnologia, nos relacionamentos, até na forma como buscamos satisfação. Mas será que tudo aquilo que nos dá prazer realmente nos faz bem? Será que estamos alimentando apenas os nossos desejos ou também nossa alma? Então, fica com a gente porque o Espaço Jovem já começou. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Todos nós buscamos satisfação, mas nem tudo que traz prazer produz paz. E para conversar sobre esse tema, não poderíamos deixar de convidar a nossa querida irmã Élica Maia, autora do livro Prazer Fast Food. Seja muito bem-vinda. Amém, que honra, irmã Maíra, estar aqui nesse programa tão especial, com muitos jovens. Olha que tela bonita, olha! Amém. Prazer Fast Food, explorando as consequências físicas, sociais e espirituais da pornografia. Olha que coisa linda. Lançamento! Editora Berea. É verdade, é desafiador, né? É desafiador, vamos conversar sobre isso, mas também estamos recebendo o esposo da nossa irmã Élica, o nosso evangelista querido, Jaziel Marques. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém, irmã Maíra, paz do Senhor Jesus. A você que está em casa também, nos acompanhe. Com certeza esta programação será de bênçãos para a sua vida. Você, pai, mãe, reúna seus filhos, toda a família, principalmente você jovem, porque com certeza esta programação vai alcançar a sua vida de uma forma abençoadora. E eu tenho certeza, irmã Maíra, que depois dessa programação muita gente vai refletir mais, pensar, rever alguns conceitos e com certeza vai receber de Deus também graça para vencer muitas tentações. Hoje também estamos recebendo a nossa cantora Lívia. Muito obrigada, Lívia, por ter se disponibilizado para chegar aqui. Amém, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, né, junto com os jovens, com vocês também, né? Primeira vez, estou um pouquinho nervosa, mas quero agradecer primeiramente ao Senhor por estar aqui e também pelo convite, né, da irmã Ellen e também da Maria Luísa. Que Deus abençoe vocês poderosamente e estou muito feliz em estar aqui. Deus abençoe. Meu Deus, tá feliz, né? Estou muito feliz. Tô gostando. Ok, isso é o que importa, né? Também estamos recebendo, eu acho que é conhecido do senhor, né, pastor? Sim, com certeza. E da irmã Élica também. Eu já vi alguns rostos conhecidos aqui, mas essa juventude abençoada da área o quê, pastor? 67. 67. Da área 67. Vocês estão felizes? Olha, eu já sei que alguns já dizem ao pastor, leve eu, que já está com a carteirinha da fidelidade daqui, sim. Viu? Vocês estão felizes por estarem aqui? Sim. Feliz? Sim. Então, sim. Olha, o tema hoje é surreal, assim, é um tema desafiador também, né? Pouco comentado e quando a gente comenta dá aquela dorzinha na ferida, né? Porque às vezes a gente pensa que não é muita coisa, mas é. Mas vamos lá, conhecer e saber mais sobre esse tema hoje, ok? Vamos encontrar o caminho. Vamos? Sim. Amém ou não amém? Amém. Ok. Irmã Élica, que prazer enorme, pastor, que prazer enorme vocês aqui. Amém. E eu tô, além de feliz, eu tô assim, gente, já tenho meu livro, já estou aqui, tá, lendo. Vale muito a pena você adquirir um livro da editora Berea, escrito pela irmã Élica Maia, que superou aí desafios que eu tenho certeza que ainda está passando por desafios, sim, né? Porque falar sobre um tema desse, isso é um tema... Eu sempre digo, tudo é espiritual, né, pastor? Sim. Mas isso aqui, mexer nisso, é como mexer num vespeiro. Vespeiro. Com certeza. Não é? E aí você fica um pouco... Mas assim, o que levou a senhora a querer mexer nesse vespeiro e tipo assim, a trazer esse tema à tona para essa geração, sabe? Sim. Porque a gente tem 3 gerações vivendo
Então não é fácil falar também para todas três. Todos os públicos, né? Isso. Então o que trouxe, assim, temos um público aí que não era da época digital, temos um público entrando na digital e temos um público que é digital. Sim. Então, como foi fazer? Sentiu um estalo assim? Foi na oração? Deus falou? Como foi? Amém. Eu começo sempre dizendo que eu comecei a ler um livro de Ben Shapiro, chamado Geração Pornô. Nesse livro, Ben Shapiro fala que nós estamos vivendo um bombardeio de pornografia nos últimos anos e sem precedentes na história. Depois, posteriormente, eu comecei a ler um livro chamado Libido Dominandi, que ele fala sobre a questão política da pornografia. Quanto mais se quebra as cadeias da moralidade, mais fica fácil de dominar as pessoas ideologicamente, politicamente, enfim. Então, esses 2 livros me abriram a mente. Peraí, a pornografia não é uma coisa sem intenção. Ela prepara um terreno, engloba várias coisas e encabeça um movimento anticristão nessa sociedade, para a vinda do anticristo, com certeza. Então ela desvaloriza as pessoas, ela dessensibiliza as pessoas, ela descaracteriza as pessoas e as pessoas começam a ver umas às outras como objetos, como objetificação das pessoas. Fora isso, eu percebi que muitas pessoas confessavam pecados de imoralidade sexual, de pornografia e outros assuntos relacionados. E elas nem sequer não tinha tristeza, não tinha remorso. Remorso, na verdade, às vezes tinha, mas remorso não é arrependimento verdadeiro. Então elas chegavam sem lágrimas e elas confessavam como se fosse algo... sabe, eu comento um versículo de Provérbios, acho que é 20, que diz: ela peca, limpa a boca e diz: não cometi nada demais. Então, isso aí me chamou a atenção. E a outra questão foi uma confissão de uma mulher casada, em que ela confessava que tinha vício em pornografia e que ela já tinha procurado ajuda em psicólogos e não tinha achado alguém que conduzisse ela. Eles diziam que não era nada demais, que era algo natural. E aí ela estava enfrentando, por consequências desse vício dela, a depressão. Aí eu parei e disse: não, peraí, eu preciso me dedicar a estudar esse assunto, porque ele é um assunto sério. Ele é um assunto, eu sei que é muito polêmico, mas que é sensível, mas que precisa ser falado. E precisa ser falado de forma bíblica, espiritual, respeitosa, né? Então, assim, foi essas questões que me levaram a escrever esse livro. E a senhora acha que essa parte também da assistência social que a senhora tem, Sim. que a nossa irmã Élica, ela é formada em serviço social. Em serviço social. A senhora acha que também... Sim. Esse olhar... Por ser assistente social, eu tenho um olhar mais crítico diante dos problemas que acontecem na sociedade. Porque eu vi que a senhora colocou assim, o livro tem assim, na capa do livro, consequências físicas, sociais e espirituais. Quando a gente vê isso, a gente já sabe que ou tem uma psicóloga ou tem um assistente social. Por causa do olhar, né? Do olhar mais crítico envolvendo a sociedade. Então, sim, principalmente o serviço social moldou minha visão enquanto sociedade, e aí você fica com um olhar mais sensível, mais aguçado para as questões que nos rodeiam. Muitos livros de pornografia ou de sexualidade, eles trabalham só a questão, vamos supor, espiritual. Outros trabalham só a questão física. Poucos deles trabalham a questão social. O meu livro é diferenciado. Eu já vou vender o meu peixe aí para você que está em casa. Nós temos uma visão histórica do tema. Você já começou a ler, já percebeu que eu passo até pela revolução sexual. E aí eu trabalho não só a questão física, não só a questão social, não isoladamente. Eu trabalho os três juntos
porque é a questão física, social e espiritual. Aí, e outra coisa, na literatura temos poucas coisas falando sobre a pornografia, né? E agora estamos assim, com um tesouro na mão, porque essa obra aqui valiosíssima. Inclusive, ele ele não tem a linguagem acadêmica, não tem a linguagem difícil. Apesar de que tem muitas coisas. Referências acadêmicas. Muitas, gente. O que é que eu fiz? Eu traduzi as referências acadêmicas, porque muitas delas estão em inglês ou em espanhol. Eu traduzi essas referências e eu formei elas de uma naturalidade, assim, que Maíra pode confirmar. Se você já leu em casa também, você pode confirmar. Então, eu pego as coisas difíceis e eu traduzo para facilitar a compreensão do leitor. Porque, para mim, não importa escrever difícil, importa que você compreenda o que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Então, vale muito a pena vocês terem esse livro, tá? Eu estou dando essa abertura aqui logo inicialmente, destrinchando aí o que tem nesse livro. Também temos o quê? Temos alguns pastores que fizeram, eu posso dizer assim, a apresentação, endosso, né? Que fizeram sua apresentação assim, inicialmente, ou seja, eles leram e colocaram aqui, ó, pastor Isaac Silva, né? Para quem conhece pastor Isaac, sabe que ele é um grande teólogo. Pastor Nat Jackson, que aí tá na dianteira da questão das escolas bíblicas dominicais. E da Esther Deb, né? E da Esther Deb. O pastor Isaac e Departamento da Família. Olha aí, e também temos o evangelista Alessandro, que é professor da Esther Deb. E que assim, gente, ele tem um doutorado, tem tudo ali, ele de linguística, português, nessa área. E temos aqui, ó, o Gustavo. O Valber, né, o pastor Valber. Pastor Valber também. E nada mais nada menos que o evangelista Jaziel, que também é o esposo dela e que está aqui. E que ele disse também que participou, né? A irmã Élica estava conversando comigo nos bastidores e que participou. E que está também, assim, deixando tudo assim, né? Embasado na palavra. E ainda tem o acréscimo da irmã Judite. Não pode esquecer, não. A gente não pode esquecer. Minha gente, então, pastor, e a questão das noites mal dormidas, o senhor também estava ali acompanhando, fazendo. Sim. Qual é a sensação de ter assim? Porque é mulher, né, pastor? Falando sobre pornografia. E assim, é esposa de pastor. E qual é o sentimento de ter isso também, que eu falei até para Élica no bastidor, disse, é um despontar, né? É mostrar que também a gente está ali também para fazer também, para ajudar. Então, qual é o sentimento? Qual eu sei que tem batalhas espirituais por trás disso, né? Muitas e grandes. Mas o que também o senhor quer passar para o público através daquilo também que o senhor colocou aqui? Veja só, irmã Maíra, a princípio, quando começamos comentando, né, sobre a possibilidade de escrever esse livro, como a Élica já falou, tanto as questões que nós já acompanhávamos na igreja, atendendo, no departamento da família também. E, a princípio, ela ficou um pouco, assim, indecisa, insegura, né, para não escrever esse material. Eu me lembro que teve um dia que eu falei diretamente para o pastor Nath Jackson, que ela estava lá no Tempo Central, eu digo, pastor, deu uma injeção de ânimo aí para ver se ela... Talvez saia. E outros também, como o evangelista Alessandro, e incentivaram, né? Então, o que acontece? Quando a Élica começou a escrever esse material, nós começamos a trocar ideias, né? Até porque a minha esposa está comigo desde o início do meu ministério. Eu comecei a dirigir congregação ainda jovem, ainda noivo, namorando ainda, já estava dirigindo congregação e ela congregava na mesma igreja onde eu dirigia. Então, desde cedo que a gente está juntos, ou estamos juntos, trabalhando, acompanhando, orientando, aconselhando. E com as experiências, ainda que poucas, né, que nós temos no ministério, né, nós fomos somando essas questões, pegando textos bíblicos também, que falam sobre a questão da imoralidade sexual, e as ideias foram fluindo. Foi fácil? Não foi, né? Porque muitas vezes eu acordava de madrugada, procurava minha esposa, né? Tateando, procurando, ela não estava lá, estava lendo. Em alguns momentos, orando,
como estávamos conversando em off. Sim. É um assunto muito delicado e a gente entende que estamos em uma guerra espiritual muito séria. Sim. Porque o que é que o inimigo quer? Continuar segurando, aprisionada vidas, né, que estão presas por esse pecado que chamamos de um pecado silencioso. Né? Ela até coloca no livro, né, que a pornografia é como o cupim. Você não vê, às vezes, o efeito, não percebe, mas ele está lá, destruindo de uma forma silenciosa. Então é um pecado silencioso, é um mal que está levando muita gente à destruição da sua vida espiritual, não só espiritual, mas física e social também, destruindo casamentos, lares. Então foi necessário, sim, estarmos juntos na oração, buscando a Deus, né, pedindo às vezes até conselho, né, irmã Érica, com o pastor Nath Jackson e outros, compartilhando até que o livro chegasse à estrutura que ela está, o que ele está. No caso, pelo que eu entendi, o livro é um filtro, né? Sim. De tudo que foi vivido, Sim. de tudo que foi experiência, Exato. né? De todas as experiências. De muita leitura. Olha, gente, eu gosto muito de ler e a leitura desse livro tem me feito, tem me confrontado. Porque, assim, pecado, ela mostra aqui que o pecado não é somente... Tipo assim, falando sobre pornografia, ok, vou deixar a pornografia aqui, mas o pecado em si... ela até falou para mim assim, Maíra, Deus criou o inferno, Sim. né? Como parte da sua justiça. Sim. Mas o pecado não foi ele que fez, não foi ele que criou. Então, quanto mais você está pecando, mais você está fazendo algo que Deus não escolheu para sua vida. Exatamente. Sabe? Então, tá batendo aonde? Nele, né? Tá batendo nele. Então, é muita injustiça fazer isso com Deus. Eu estava até comentando, não foi com Maíra? Eu disse assim, quando nós pecamos, e aí a gente está trabalhando sobre pornografia, mas eu vou abranger o leque. Sim. Qualquer tipo de imoralidade ou pecados adversos. E aí a gente é mais uma daquelas vozes que dizem crucifica-o, soltem Barrabás, né? É uma ofensa contra o próprio Deus, é a mais alta ingratidão pelo que Deus faz. É um assunto bem sério. Eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que dizem, nossa, eu tive que por alguns momentos fechar o livro porque aquilo me confrontou. Não fechar o livro, deixar de ler, não. Mas assim, eu fechei em alguns momentos porque eu precisava analisar a minha vida, aquela vida que eu estava vivendo. Então, tem muitos desses relatos que nós temos recebido. Nós vamos acompanhar um vídeo da psicóloga Thaís falando um pouco sobre dopamina. Porque o que acontece? A dopamina é uma das precursoras aí, né? Sim. Nos desejos. Prazer. Na vontade. Da antecipação do prazer, um neurotransmissor. Olha, vamos agora. Segue o VT. Você já abriu o celular apenas para responder a uma mensagem e quando percebeu já tinha perdido completamente a noção do tempo? Ou prometeu assistir a só mais um vídeo curto, jogar só mais uma partida, mas não conseguiu parar? Isso não acontece por acaso. Existe uma explicação neuropsicológica exata para esse comportamento e ela envolve uma substância central chamada dopamina. O que é a dopamina? Ao contrário do senso comum, a dopamina não é o neurotransmissor do prazer, mas sim da antecipação. A principal função dela é fazer o cérebro aprender quais comportamentos geram uma recompensa rápida para que eles sejam repetidos. O problema surge quando o cérebro passa a ser bombardeado por estímulos modernos que entregam recompensas artificiais ultra rápidas e frequentes. Diante do ganho fácil, o cérebro se habitua a começar a rejeitar atividades que exigem esforço. Porque o cérebro jovem é mais vulnerável. Na juventude, esse cenário é ainda mais crítico. O cérebro está em pleno desenvolvimento estrutural. Enquanto o sistema límbico, que busca emoções e recompensas, já está maduro, o córtex pré-frontal, que é o freio dos impulsos e o centro do autocontrole, só completa sua formação por volta dos 25 anos. Essa assimetria biológica deixa os adolescentes e jovens desprotegidos e mais vulneráveis para desenvolverem dependências.
Com base em dados de saúde pública, mapeamos hoje 5 grandes grupos de comportamentos aditivos que mais geram preocupação: o uso problemático de redes sociais com sua rolagem infinita, os jogos eletrônicos em excesso, o consumo precoce de álcool e cigarros eletrônicos, as apostas online conhecidas como bets e o consumo compulsivo de pornografia na internet. O impacto real desses excessos altera a própria estrutura e a comunicação das células cerebrais. A ciência mostra que o uso crônico e problemático dessas ferramentas sobrecarrega e altera 3 áreas principais. Primeiro, o núcleo accumbens, o centro do prazer, que fica dessensibilizado. O jovem passa a precisar de doses cada vez maiores de estímulos para sentir qualquer satisfação. Segundo, a amígdala, responsável pelas emoções, tornando-se hiperativa e gerando quadros severos de ansiedade e irritabilidade. E, por fim, o próprio córtex pré-frontal sofre uma redução em sua atividade, o que destrói a capacidade de foco, memória e julgamento crítico. As consequências clínicas são imediatas: privação crônica de sono, queda drástica no rendimento escolar, isolamento social, conflitos familiares frequentes e etc. Quando essas áreas do cérebro se acostumam exclusivamente com o fluxo fácil de dopamina, todas as outras atividades essenciais para o desenvolvimento, como estudar, ler, praticar esportes e construir vínculos reais, passam a parecer sem graça e insuportáveis. O jovem corre o risco de entrar em um estado de apatia profunda e perder a capacidade de evolução. Mas há uma importante mensagem de esperança. O cérebro humano possui uma capacidade fantástica chamada neuroplasticidade. Isso significa que ele tem a habilidade biológica de se remodelar, se reestruturar e criar novas conexões saudáveis ao longo da vida. É totalmente possível reequilibrar o sistema de recompensa e recuperar o controle. A dopamina ela é um sistema de recompensas, né? Quanto mais recompensa a gente tem, mais a gente fica satisfeito. E quanto mais rápido for, melhor. Né? O problema da pornografia é esse estímulo frequente, esse bombardeio de dopamina, que aí vai sobrecarregar o cérebro. A gente tem que pensar, como a doutora Thaís disse, né? A dopamina é um neurotransmissor natural. Ela que diz a você: ei, isso aqui é muito bom, muito bom. Então, pensa assim, ontem, por exemplo, Dia dos Pais, aí você pensou no almoço, em família, antes só em pensar, né? Aí aquela coisa boa, eita, amanhã eu vou estar em família. Aí a dopamina diz assim: opa, eu tô aqui, cheguei. Então, é uma coisa natural. Mas o vício em redes sociais, o vício em internet, o vício em pornografia, ela traz uma descarga muito elevada de dopamina. Então, sem esforço, né? Sem esforço. Sem esforço nenhum. Então, o cérebro fica sobrecarregado e as atividades naturais que nos dão prazer diários do dia a dia, eles não dão mais prazer nenhum, porque você inflou seu cérebro só de prazer, de coisas prazerosas. Vamos continuar conversando. Esse bloco termina, mas vamos continuar conversando sobre esse assunto, sobre a dopamina, sobre esse prazer rápido, esse fast food, né? Que ela quis falar sobre isso mesmo, sobre a rapidez desse prazer. E o pastor vai trazer também a luz da palavra. Porque como a gente encontrar esse caminho, né? O caminho que é Jesus, através disso, porque a gente precisa de ajuda, né? Do pastor, a gente precisa de ajuda também profissional, né? Se você precisar de ajuda profissional, procura. Mas antes, nós vamos para o louvor por Lívia.
Espaços Jovens, jovens no coração de Deus. Nós estamos de volta com o nosso Espaço Jovem e no primeiro bloco nós falamos sobre o livro, né? Como se deu ali aquela vontade de fazer o livro. Nós vemos que foi por conta das experiências, das vivências, da necessidade também, que a nossa literatura não traz, né? É mais de forma no inglês, né? Que tem. Inglês. Mas agora temos no português. Nós temos uma tela, tá? Que a produção preparou, falando sobre prazeres imediatos, Certo. né? Fast foods. Sim. Vamos lá, tela. Olha aí, os 5 maiores vícios comportamentais. Essa palavra vício é forte, né? Vício em pornografia e comportamento sexual compulsivo. Vício em redes sociais, vício em apostas, vício em jogos eletrônicos e vício em compras, né? No bloco anterior a gente falou sobre dopamina. Sim. A gente falou sobre... Pornografia já. Exatamente isso aqui, né? É um pouco resumido, é isso aqui. A gente quer tudo de forma rápida, mas a Bíblia... O que a Bíblia fala, pastor, em relação a isso? Eu devo procurar fazer as coisas realmente de forma rápida? Eu devo me apressar ou não? Eu devo ser realmente paciente, esperei com paciência. Como que é essa parte desse domínio próprio? Muito bem. Esse tema, quando se fala em domínio próprio ou temperança, né, como também é apresentado lá em Gálatas capítulo 5, não é algo que depende do esforço humano, né? Primeiro a gente tem que pontuar que não sou eu quem determino e quero fazer, porque a natureza humana, ela já é tendenciosa à prática pecaminosa, Sim. ao prazer imediato, aos desejos, né? É o que nós chamamos, ou que a Bíblia chama de concupiscência, que são os desejos desordenados. Sim. Existem desejos que são naturais, que Deus colocou e dotou o ser humano, mas quando ele parte, né, para o descontrole, aí é chamado na Bíblia de concupiscência. Então, quando falamos sobre esse tema, nós precisamos entender o seguinte, que Gálatas capítulo 5, eu vou ler aqui esse texto, é importante a gente trazer algumas referências, porque existe, irmã Maíra, uma verdadeira guerra interior dentro de nós. E esta guerra, esta batalha, ela precisa ser vencida. Gálatas capítulo 5, eu vou ler aqui esse texto e é bom que você acompanhe também aí o que diz a palavra no verso 16. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então perceba, o texto nos mostra que existe uma guerra interior. Nós sempre afirmamos que dos 3 inimigos, a carne é o maior inimigo do crente. Nós temos o diabo, o mundo e a nossa própria natureza. A nossa própria natureza é a nossa maior inimiga, ou seja, nós lutamos 24 horas contra os nossos desejos. E nesta guerra, nesta luta interna, interior, né, que principalmente quem está preso pelo pecado dos vícios, e destacando aqui, né, a pornografia, já que é o tema que está em maior enfoque neste programa, para vencer essa guerra, essa batalha, esse pecado, é preciso primeiro submeter a sua vida, ao domínio do Espírito Santo. Veja que o texto diz assim, andai em Espírito e não cumprireis as consciências, ou como diz aqui na versão da Bíblia, NAA, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, primeiro, para que não seja dominado pelos vícios, pelo pecado, pelos desejos carnais, o crente ele precisa ter uma vida dominada pelo Espírito Santo. E como é que nós alimentamos a nossa vida espiritual? Palavra, oração, uma vida devocional intensa nos pés do Senhor. Mas eu quero também citar aqui também outros textos, que é interessante, porque não apresenta apenas esse problema, mas mostrar que o jovem ele pode vencer, ele pode buscar em Deus como superar essa situação. Sim. Então, primeiro, submeta a sua vida à direção do Espírito Santo para não se entregar aos desejos da carne. Mas Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 5, ele fala sobre a questão de levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então,
como é que começa o pecado? Dos vícios, de uma forma geral, e principalmente da imoralidade sexual. Na mente. É na mente onde o inimigo começa, né, despertando ali essa batalha, né, começa na mente, essa guerra. E Paulo diz que nós temos que levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Né, porque se nós não submetermos os nossos pensamentos, né, porque no momento em que nós fomos restaurados, resgatados pelo poder do Evangelho, nós precisamos entender o seguinte: nós fomos salvos, transformados, mas a natureza adâmica, carnal, ela permanece em nós ainda. E ela precisa ser vencida, submetida ao domínio de Cristo. Como é que eu domino? Como é que eu venço? Alimentando a minha vida espiritual e submetendo os meus pensamentos. Eu vou corrigir aqui, 2 Coríntios capítulo 10. Né? É importante ler porque eu disse capítulo 1. Capítulo 10, verso 5. É o nervosismo, viu? Mas estamos aqui compartilhando um tema que é tão sério e que exige que a gente mostre, né, na palavra de Deus, e como vencer. Isso. Como dominar esse mal. Veja, capítulo 10, versículo 5. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Às vezes é impossível você evitar algum tipo de pensamento, não é? Mas o que é que você tem que fazer? O que o jovem tem que fazer para vencer? Substituir. Deixar de pensar naquilo que está alimentando a sua carne, a sua velha natureza. Paulo diz, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. No versículo 2 ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, quando nós focamos a nossa vida espiritual, a nossa mente, nas coisas que realmente contribui e que traz uma edificação espiritual, conseguimos então aí desenvolver na nossa vida esse aspecto do fruto do Espírito Santo chamado de domínio próprio, que foi aqui destacado. Né? Filipenses 4 e 8, inclusive a irmã Élica trabalha no livro também esse texto, diz que nós temos que pensar em quê? Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, honesto. Então eu entendo que começa por este caminho. Deixar que o Espírito Santo domine a minha vida, submeter a minha mente na dependência de Deus, colocar a minha mente em Deus, né? Levar cativo, veja a expressão, levar cativo a obediência de Cristo, né? Todo o pensamento. Então, eu entendo que este é um caminho, né? Que vai nos direcionar a ter uma vida dominada por Deus, né? Não deixar que a nossa carne, ela reine, porque se nós não tivermos cuidado, seremos dominados pelos nossos desejos, pelos vícios de uma forma geral, e perderemos nessa batalha. É verdade. E eu fiquei pensando, o senhor falando, às vezes a gente diz para um adolescente ou para um jovem, por exemplo, um jovem que está viciado em betes. Sim. E aí a gente fala para eles, o que é que te faz jogar? É o teu celular? Eu não digo a ele para jogar o celular não, viu? Eu digo assim, mas tem que baixar o aplicativo, né? De bloqueio. Então, gente, tem que ter a iniciativa de você, primeiro, pedir ajuda a Deus, feito o pastor disse. Porque não tem condição, a gente tem que ser dominado pelo Espírito. Quando a gente está dominado pelo Espírito, a gente tem coragem, a gente tem força. Então, o assunto hoje é isso mesmo. É para vocês terem coragem, não é? A gente não está apontando o dedo na sua cara, assim. Não tá, a gente quer que você reflita, que você entenda e que você saia daqui com isso. O meu caminho é esse, Deus quer isso aqui para mim, porque senão é feito o pastor disse. Você vai se entregar aos domínios. Sim. Outra coisa que eu fiquei pensando... Davi, não foi? Sim. Davi, ele teve esse, podemos dizer que foi, é porque pornografia não existia, a palavra pornografia, né? Não. Eu vi no seu livro que tinha assim, pornôs, que era... Porneia. E zaná. Isso, mas na Bíblia não tinha, né? Não tem a palavra pornografia do jeito que a gente escreve hoje. Sim. Não significa que o sentido... Mas o sentido, eu vi que o significado era imoralidade sexual. Sim. E tinha um monte de significado. Podemos considerar que Davi, quando ele desejou a dopamina dele ali, não foi? Teve esse pecado da... Eu diria luxúria? Sim. Sim. Não é? Sim. Teve. Aí eu digo, vou jogar aqui para vocês, assim. Davi e José. Quais eram as diferenças? Sabe? Porque José disse, não, José vou fugir. Né? E Davi disse, ali, eu vou... Davi, me permita, depois a irmã Élica complementa.
Davi ele foi dominado por este pecado que eu acabei de citar, que está na primeira epístola de João 2,16, né? Que é a consciência dos olhos. Davi diz a Bíblia que ele estava em casa, dormindo, enquanto deveria estar na batalha, na guerra. Estava ocioso, né? De forma ociosa, né? Porque a ociosidade é realmente um grande mal que leva muitos jovens e pessoas de uma forma geral à queda, ao fracasso, né? Não ocupar a mente. E, de repente, ele se deparou com aquela visão de uma mulher se banhando. Eu sempre digo o seguinte, que às vezes o primeiro olhar pode ser uma coincidência. Pode ser, o primeiro olhar é uma coincidência. Mas o segundo olhar já não é coincidência, é concupiscência dos olhos. Porque Davi viu, continuou olhando, gostou e se agradou. Então, quando você se depara por uma situação inusitada, inesperada e foge, é uma situação. Repito, tem coisas que são inevitáveis. Você se depara com uma situação, de repente, inevitável. Mas a questão é que Davi viu, gostou e terminou se entregando ao pecado, né? Davi, o coração de Davi foi dominado por aquele mal. Diferente de José, né? José fugiu. E aí eu, comparando a história de José, eu lembro um texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, Paulo diz assim: fugi da prostituição, fugi da porneia. Porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, o comete. Mas o que se prostitui, ele peca contra o próprio corpo. Tem no livro. Tem no livro, você Tem no livro, já li. E o que é que o apóstolo Paulo está falando? Sim. Fujam da prostituição, fujam da pornografia, vamos colocar, fujam da pornografia. Porque se a gente imaginar a pornografia como um tabernáculo, pense no modelo do tabernáculo, tá? Aí Paulo está dizendo assim, os outros pecados é como se afetassem a parte externa do tabernáculo. Mas aquele que comete porneia, ele peca dentro do Santo dos Santos. E pense no Santo dos Santos, o lugar onde Deus se revela. Onde ninguém que tivesse com pecado poderia entrar. Então Paulo está dizendo assim, fugir da porneia. Sim. Porque os outros pecados contaminam a parte externa, mas aquele que peca porneia, ele peca o lugar mais santo, o lugar mais precioso, o lugar onde Deus se revela. Que é o nosso corpo. Que é o nosso corpo. E lembra que nós somos templo tem aqui. do Espírito Santo. Tem aqui, gente, ó. Eu vou deixar vocês bem com sabor. Ó, aí fala sobre a luxúria. Eu até grifei. A luxúria é uma violação da confiança em Deus. Sim. Que foi o que Davi cometeu. Ela diz, não apenas essa coisa é desejável, mas eu a quero para mim, independentemente das consequências. Então, Davi, ele não mediu consequências, né? Não. Aí, muitas vezes, eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou falar isso... Eu pensei em Davi e José. Aí, depois, eu fiquei comparando os dois. Eu disse, meu Deus, eu vou falar isso no programa. Aí, já vai a juventude dizer assim, mas Davi parece que teve mais coisas, benefícios de Deus, foi chamado segundo o coração de Deus. E José só teve ali, né? A governança, o negócio... Talvez fique se comparando e diga, mas Davi fez um pecado aparentemente maior e Deus ali deu Quando na realidade, Davi sofreu as consequências. Terríveis. Não foi? Seríssimas, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, colhe, né? Desculpa interromper, mas só falando sobre o pecado da luxúria. Sim. Oséias 4 e 12 diz assim, a parte B do versículo. O espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição de seu Deus. O espírito da luxúria os engana. E é isso que muitos jovens têm sido enganados hoje, achando que as consequências da pornografia não são nada demais. E aí eles vão trocando. A gente estava até comentando, né? Trocando as coisas espirituais por aquilo que Deus condena. Tem uma parte do livro que eu gostaria de ler, tá? Diz assim, ó. Um velho ditado diz... Eu queria ler para você que está em casa nos assistindo, tá? Preste atenção. Um velho ditado diz... O pecado o levará mais longe do que você jamais quis ir.
o manterá preso por mais tempo do que você jamais quis ficar e custará mais do que você poderá pagar. E aí, Maíra? Ela deixa a gente... Não é, minha gente? De boca aberta, assim, ai meu Deus, me ajude, Senhor, me ajuda a morar no céu, né? Porque não é... Porque aqui também fala assim, ó, é uma coisa que eu gostei. O apóstolo Pedro adverte, cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Aí eu coloquei assim, o que é a luxúria? O livro fala, um apetite incomum pela atividade sexual ou ser indulgente em relação a essa atividade. Tipo assim, não se importar com nada, meu filho. Fazer aquilo, querer aquilo, feito o que Davi fez, botou... Ser enganado, o que Oséias, Deus estava dizendo através de Oséias, né? Vocês são enganados e vocês rejeitam as coisas de Deus. Porque vocês são enganados, vocês acham que aquilo é muito bom e ignoram ou sabem das consequências, porque se você está nos ouvindo hoje, você está aprendendo sobre as consequências do pecado. E se você insiste em fazer, você está cometendo um pecado de luxúria, né? Porque ela diz assim, eu quero isso a todo custo, não importa as consequências, nada me importa, eu quero e eu vou lá e faço. Tanto é que Davi, ele, até o profeta chegar, ele tava ficou em silêncio, não confessou. Tratando isso como se fosse nada. Natural. Se lembra do versículo que eu disse, acho que é Provérbios 20 e 25? Ela limpa a boca e diz, eu não cometi coisa alguma. E Davi ainda pagava um de moralista, né? Que quando ele foi confrontado por Natan, a princípio, né? Natan começa contando a parábola, sim, ele ficou irado, né? Porque ele pensava que era outra pessoa, né? Mas quando Natan olhou e disse, este homem és tu, doeu. Aí mexeu na ferida, né? De Davi. Então Davi foi aquele homem que naquele momento foi levado pelo sentimento que domina hoje o coração de muita gente aí na sociedade, que é o hedonismo, né? O prazer imediato, é a busca pelo prazer, pela satisfação. E ele, infelizmente, não mediu as consequências. E elas foram duras. Uma das consequências mais duras na vida de Davi, irmã Maíra, sim, foi a comunhão com Deus que foi comprometida. É claro que Deus disse, olha, a espada não vai se afastar da tua casa. Mas quando você lê o Salmo 51, você vê Davi dizendo, Deus, me dê um coração puro, eu quero ser outra pessoa, eu quero ter um coração diferente, não afaste de mim teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque o Espírito Santo estava entristecido. Então Davi, de muitas consequências que ele teve na sua vida, em família, na sua vida como rei, né? Porque como a irmã comentou, né? Deus o abençoou tanto, mas claro, ele se humilhou e buscou em Deus uma restauração. O Salmo 51 é uma confissão, sim, mas quando ele percebeu que o Espírito Santo havia se entristecido com ele, eu imagino que aquele ali foi o ponto mais forte na vida de Davi em relação ao seu pecado, foi quando ele percebeu que o Espírito Santo havia se entristecido. E bom é quando alguém entende que o Espírito Santo, que é sensível, ele fala, ele desperta em nós esse interesse de buscar em Deus uma restauração, porque quando não se busca esta restauração, é um sinal de que a mente já está cauterizada, né? Inclusive a irmã Érica fala sobre isso também. Mente cauterizada, insensível, né? E para ele o pecado já não importa mais. Eu não sei se vocês, eu vou falar aqui para a gente direcionar, eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente assiste alguma coisa e a gente gosta, eu gosto muito de culinária. E quando você assiste um Reels de alguém fazendo comida, e aí você sempre puxa outro e puxa outro. Então hoje a gente trabalha muito. Hoje a gente é muito, não vou dizer trabalha muito, mas a gente é muito seduzido. E o algoritmo já sabe do que você gosta. Ele não vai te entregar algo que você não goste. Que é pra você ficar preso ali, sem sair. Aquela tela que a gente viu sobre o vício, né? Eu até assisti um documentário esses dias que fala sobre redes sociais e os CEOs que já saíram do Instagram, já saíram do Facebook, do TikTok, que já saíram de lá, eles dando depoimento, dizendo assim, não fiquem na rede social, saiam daí, porque a rede social, ela conta, pela sua íris, ela conta quantos segundos você passou olhando
aquele Reels e aí ele entrega para o algoritmo dizendo assim, olha, ela passou 4 segundos aqui ela passou 5, aqui ela passou 10. Então o de 10 ele vai entregar mais para você. Então, e aí você vai ficando mais que eu quero, é mais que eu quero. Isso é questão da pornografia também, né? Porque as pessoas às vezes assistem um vídeo pornográfico e aí aquele vídeo ali já não serve. Eu quero mais. Tanto é que hoje, falando abertamente aqui, temos crimes associados à pornografia, né? A pornografia é uma grande agenciadora de crimes. Inclusive de tráfico humano. Tráfico humano, pedofilia, abuso sexual, violência, crimes sexuais, tudo se inicia com a pornografia. Então tá muito assim, gente. É a raiz do negócio, né? Que tem que ser cortada. E hoje a gente tá aprendendo mais sobre isso. Sim, mas me diga. Vamos pra cá. Fizemos essa comparação entre Davi e José. Vocês querem falar outros personagens bíblicos para que a juventude elas consigam caminhar melhor sobre esse tema? Eu tenho não um personagem, mas eu tenho uma história de Israel, né? Israel, por vezes, ele se deixou dominar pelo que eles queriam. Então, em certo momento, Deus deu a eles o maná, sabe? Deus fez tantos milagres, tantas maravilhas, mas eles, com a concupiscência, eles queriam só aquilo, a teimosia, a luxúria, né? Aquilo que eles queriam a todo custo. E o Salmo 106 e o versículo 15 é um texto que eu trabalhei no meu livro, mas que vale para nós. Sim. Diz assim, e eles, está se referindo a Deus, né? E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Às vezes, pela nossa insistência pelo pecado, Deus permite, não a vontade soberana, mas a vontade permissiva. Deus permite. Você não quer, você vai. Mas aí é como o salmista está dizendo aqui. Deus permitiu. Deus fez com que aquele desejo satisfez. Sim. Né? Mas fez definhar a sua alma. E o que é definhar a alma? É morrer pouco a pouco. É ir minguando, adoecendo, até isso acabar em morte, né? Tem uma parte do livro que fala exatamente sobre isso, né? Que Deus, ele dá essa... Entrega os homens aos prazeres. Aos seus próprios prazeres, Entrega os homens aquilo que o homem prazeres. desejou. Isso. Tem uma passagem em Deuteronômio, capítulo 11. Tô tentando aqui achar, gente, e essa parte que eu tô querendo falar. Deuteronômio, capítulo 11, diz assim: quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fossem mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma grande praga, pelo que o nome daquele lugar chamou Quibrote-Atavá, porquanto ali enterraram o povo o que teve o desejo. E essa palavra em hebraico significa sepulcro da concupiscência. O povo tinha recebido maná, mas não queria maná, queria carne. E aí a ira, Deus mandou carne. Deus satisfez-lhes o desejo. Mas a ira de Deus se desceu sobre eles. E eles foram enterrados, foram mortos no sepulcro da concupiscência, no sepulcro daquilo que eles desejavam. Aí eu faço pergunta: que coisas você tem deixado no sepulcro da concupiscência? Que coisas os seus olhos desejam? Que coisas pecaminosas que rejeitam aquilo que Deus tem te dado? E você começa a desejar com a sua concupiscência em Quibrote-Atavá, aquilo que vai te levar mal, ao caminho de morte, né? Muitos têm deixado nesse lugar ministérios por causa da pornografia. Muitos têm deixado a família, muitos têm deixado os prazeres naturais, as coisas boas na vida. E por causa da sua própria concupiscência, estão enterrando ali naquele lugar os seus sonhos, aquilo que Deus projetou, como Sansão. Deus tinha uma história linda com Sansão, mas a concupiscência dos olhos de Sansão
enterraram aquilo que Deus tinha para a vida dele. Misericórdia, Jesus. Eu não quero isso para minha vida não, Senhor. Olha, a conversa tá boa demais. E no próximo bloco vamos falar de restauração. Porque Deus pode restaurar, não é? Deus pode restaurar e Deus vai fazer. Se você tá aí, feito eu. Porque assim, minha gente, eu tô aqui, Jesus, me perdoa pelos meus pecados, Jesus. Se você tá assim também, no próximo bloco tem jeito pra tua vida. Tem jeito pra minha, pra tua, pra todo mundo. Ó, vamos de mais louvor, tá? Com a nossa querida, com essa voz linda, Lívia. Glória a Deus, aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasses tua vida em mim. Glória a Deus. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. Nós estamos de volta com o nosso Espaço Jovem. Nesse bloco anterior, estávamos conversando sobre os efeitos do pecado, né, na vida, as consequências do pecado na vida do ser humano. E eu estava até dizendo aqui em off a eles, eu disse, ai meu Jesus, vamos fazer uma autoanálise, né? Uma autoavaliação da nossa vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Entendeu, minha gente? Porque quando a gente é confrontado, é aí que a gente tem aquela autorresponsabilidade, né? Sim. A gente dizer o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso... Porque às vezes são coisas pequenas que a gente vai vivendo no cotidiano e a gente vai achando que é normal, que é normal, que é normal, que é normal. Talvez é aquele negócio. É comum, mas não é normal, né? A gente não pode achar que as coisas que ficaram comum, é comum, fulano faz, ciclano faz, é comum eu ver, é comum aparecer aqui, é comum, mas não é normal. Não vamos normalizar. Só um gancho nesse negocinho de é comum, que eu falo sobre a isca, né? E aí a internet tem uma coisa assim, é comum, um tópico lá que diz assim, arrume-se comigo. E aparece a pessoa de roupa íntima, né, se trocando na sua frente, né? Então, assim, é comum, é normal, é pornografia, tá? Isso dessensibiliza as pessoas e as pessoas começam a naturalizar que se trocar na frente do outro é uma coisa normal. Foi só um ganchinho, porque eu lembrei, né? E as pessoas já não se dão conta de que aquilo é pornografia. Tá me olhando com o olho tão assim? Não, porque assim, para você ter coragem, para você abrir a boca, para você falar, confrontar o pecado, porque o pecado vai te levar à morte. A gente não quer que você morra. Assim, só um ganchinho, que vai naturalizando as coisas e daqui a pouco não se dá conta de que aquilo é pornografia, de que aquilo é errado. E tem muita gente fazendo,
né? Me arrume-se comigo para ir para a igreja. Get ready me. Ó, Olha, bonito. cuidado, crente. Vigia. Foi boa a observação, viu? Eu quero que a gente, que vocês, eu quero extrair de vocês, sabe? Sobre a restauração. Porque assim, eu já ouvi muitos jovens falarem para mim assim, mas o pecado, Maíra, já me consumiu tanto, que a gente tende a naturalizar, a normalizar o pecado. E a gente acaba que perdeu a força. Eu perdi a força. Tipo assim, eu já estou aqui, eu não consigo mais sair. Eu não consigo. Eu já vi vários jovens e até a gente pode até entrar assim nessa parte assim que tem já fica na depressão, né? Já começa a ter essas Isolamento social. as doenças já partindo para os transtornos mentais, que fica ansioso, crise de ansiedade, né? TAG, fica com TDAH. As consequências físicas que a gente trabalha no livro, né? E chegando até o suicídio, Sim. né? Que A gente trabalha várias consequências no livro, né? Sim. Físicas e sociais. Mas a gente está agora buscando um caminho da restauração. Sim. Jaziel vai continuar, mas eu vou só deixar um versículo. É possível. É possível. Élica. Tem um texto em 2 Timóteo, uma orientação que Paulo deu a Timóteo. Sim. 2 Timóteo 2:21. Diz assim, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A palavra de Paulo diz de novo, foge também dos desejos da mocidade. Aí a gente percebe que se você quiser ser usado como vaso para a honra, usado pelo Senhor, você tem que seguir outras coisas e não a porneia. Diz assim, foge também dos desejos da mocidade, substitui aquilo e segue a justiça, a fé, a caridade, o amor, a paz, como os que, com o coração puro, invocam ao Senhor, como aqueles de coração puro. Então é uma decisão de coração de seguir as coisas do Senhor. Primeiro é substituir as coisas que não nos levam para frente, substituir pela paz, a justiça, a fé, a caridade. A Bíblia diz isso. Separação também é uma questão de proteção moral. Foge dos desejos da mocidade. Praticamente está dizendo, se tu ficar, tu peca, tá? Se tu ficar, tu cai, porque tu não tem poder sobre a carne, né? É verdade. Irmã Maíra, falando sobre restauração, Sim. que inclusive a irmã Élica cita também no livro, um exemplo, que na verdade é uma parábola, mas que pode ser aplicado como um exemplo de um personagem que quem não conhece, quem nunca leu sobre o filho pródigo. Aquele rapaz que tinha de tudo, que desfrutava do bom e do melhor na casa do pai, mas que foi iludido. A sua mente foi iludida por um prazer, né, que aparentemente ele encontraria longe da casa do pai. Todos nós sabemos, um lugar distante, ele foi, se afastou e foi viver, como diz a Bíblia, dissolutamente. Então vamos pensar na restauração, porque trazendo aí para a vida moral, quem se entrega aos pecados sexuais, da imoralidade, da impureza, da pornografia em si, é semelhante a esse rapaz, né, que deixa a comunhão com Deus e vai parar onde? Me permita a expressão, um chiqueiro, em um lugar sujo, imundo e faminto, porque a irmã Élica até falou aqui do definhamento da alma. Ou seja, pessoas que espiritualmente não conseguem satisfazer a sua vida, porque o pecado não satisfaz, ele traz um prazer ilusório e momentâneo, mas depois fica a frustração, o sentimento de culpa, a angústia, a vergonha, e a pessoa vai cada vez mais se isolando. E como é possível sair dessa vida, né? Se alguém está nos assistindo e de repente está escravizado, aprisionado por esse pecado, como é possível deixar tudo isso? Sim. Olhe para a vida do filho pródigo. Primeiro, ele teve uma visão do pecado. Ele olhou e viu a situação que ele estava vivendo. A Bíblia diz, e caindo em si.
É como se a mente dele estivesse realmente iludida pelo pecado, ao ponto que deixou tudo para trás, deixou a casa do pai e foi viver dissolutamente. Inclusive o irmão dele mais velho diz que ele gastou tudo com as meretrizes, ou seja, numa vida de imoralidade. Então veja, primeiro passo, cair em si, você tem que refletir, olhar para a sua condição espiritual, moral, como é que você está, reconhecer o seu erro, porque Chamar o pecado de pecado, não é verdade, não minimizar como se fosse, não, pornografia, assistir esse vídeo, isso aqui não tem nada demais. É sério, porque a irmã Élica falou aqui sobre a questão da isca, e eu quero até lembrar aqui, né, tem um texto lá em Salmos que diz, Salmo 42, que um abismo chama outro abismo. Então, aquilo que aparentemente não é tão perigoso, mas vai lhe conduzir a uma situação, lhe prendendo, lhe deixando preso no anzol ali do pecado e lhe puxando cada vez mais para uma situação mais perigosa. Então, é preciso ainda em tempo reconhecer o erro, confessar, entender que o que você está fazendo está entristecendo ao Pai. Ele reconheceu, né? Ele disse, Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Ele se sentiu indigno, porque o pecado traz esse sentimento de vergonha. Aquele filho pródigo, realmente, ele foi tomado ali por um sentimento de arrependimento. Como disse a irmã Élica, não foi apenas um remorso, ele quis realmente mudar. E a mudança, ela foi concretizada quando ele disse assim, levantar-me-ei. Ou seja, tomar uma decisão. Se você está preso ao pecado, precisa não só cair em si, reconhecer o pecado, entender que pecado é pecado, que entristece a Deus, mas também tomar uma decisão, uma atitude, uma mudança radical, né? Jesus diz lá em Mateus, se o teu olho pecar, arranca o teu olho. Não é que você tem que se mutilar e realmente, literalmente, arrancar o seu olho, mas fala de uma mudança radical que devemos tomar em relação àquilo que está nos prejudicando e nos afastando de Deus. Então, é possível ser reconciliado, restaurado? Sim, mas é preciso tomar uma decisão. Precisa querer, né, pastor? Sim, querer. Eu comparo no livro uma balança espiritual. Quanto mais a gente procura Deus, quanto mais a gente procura as coisas de Deus, mais o pecado fica lá embaixo. Você lembra daquelas balanças antigas? Sim. Quanto mais você coloca o pecado, menos de Deus, né? Então, encher o coração de coisas de Deus, daquilo que alegra o coração de Deus, te afastará cada vez mais do pecado. Até porque, irmã Élica, o maior problema da humanidade hoje é exatamente o vazio espiritual, essa falta fome. de Eu trago no capítulo 7... Só porque eu não cheguei o 7, gente. Ela só fala no 7, só porque eu não cheguei. A fome, a verdadeira fome do homem, né? A verdadeira fome do homem não é um prazer fast food que vende todo lanche, todo tipo de lanche sexual 24 horas por dia, 7 dias por semana. O homem, cada homem tem dentro de si uma fome espiritual. E essa fome é do tamanho de Deus. Só cabe Ele lá. Glória a Deus. Eu vou perguntar aqui na plateia. Vocês já tiveram alguma situação que vocês disseram, opa, isso aqui é vício, eu estou colocando no lugar de Deus, estou colocando na frente já? Levanta a mão, quem já? Tem microfone por aí com vocês? Alguém quer falar sobre isso? Vamos lá. Amém. Sou Fábio. Já tive situações, principalmente quando envolve redes sociais, tanto é que eu passei muito tempo sem utilizar o Instagram, que é um dos mais usados, não uso TikTok, Kawaii. Hoje eu até utilizo o Instagram de forma menor, mas eu já percebi muitas vezes que eu passava muito tempo sempre rolando na tela, e eu sempre tomei a decisão de desinstalar. Aí sendo que chegava um tempo, eu ficava aquela vontade, um dia, a instalar de novo. Aí eu tomei uma decisão mais séria, eu excluí a conta de vez, não tive mais como acessar aquela conta, e isso foi me ajudando, né? E também outras coisas como, por exemplo, filme, série, foi sempre desinstalando Netflix, aplicativo de streaming desinstalando, até mesmo o YouTube também, a conta que eu crio, eu sempre tento fazer com que o algoritmo me dê coisas que sejam prazerosas. Então, costumo me inscrever em canais cristãos, seguir que você ministros, até igrejas. comentando.
Por para mais que eu evitar. tente seguir os pastores, as coisas, sempre o algoritmo entrega uma coisinha ou outra, né? Sempre ele vai tentar entregar algo para consumir a nossa mente. E a partir existe um momento que a gente percebe, eu tô tempo demais aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Então sempre procuro desinstalar aquilo que vai me afetando. Então parei de jogar. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não quer não falar assim sobre algo que... Aqui, ó. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Sunamita, né? Isso. Vamos lá. A mesma situação do Fábio também aconteceu comigo. Às vezes a gente não dá tanta importância. Eu sei que é um tema muito sensível, mas também que puxa também. Eu fiquei muito presa por um tempo em assistir dorama. E é uma coisa que, assim, às vezes alguns mostram que esse aqui é simples, não tem nada não, mas só que quanto mais você assiste, quanto mais você quer, mexe com a parte sensível, a sensibilidade, nós mulheres e também os meninos. E a gente fica dependente daquilo como o tema, né, realmente é isso. E Sim. então, assim, eu fiz igual a Fábio, desinstalei, tirei, porque assim, eu vi que eu estava aprendendo muito, cancelei a conta da Netflix, né, e às vezes chega como é algo que você quer e você fica lutando, porque como o Paulo disse, o nosso pastor falou, é uma luta contra o espírito e a carne. Você quer fazer a vontade do espírito, mas a carne que habita dentro de nós reluta para que a gente faça. Então, assim, como eu estava comentando com a Lívia ali fora, a gente tenta e luta e a gente precisa ter mais a proximidade com a palavra. Uma vez o pastor Marcelo Teles, no programa da Escola Dominical, ele falou que, assim, perto da Bíblia, perto de Deus. Longe da Bíblia e longe de Deus. E, assim, aquela frase me incentivou, me cativou, guardei para mim e, assim, levo também para alguns adolescentes, que a gente é professora, né, da Escola Dominical. Então, eu vejo que aquilo estava me prendendo e eu me posicionei. Então, é necessário a gente se posicionar. Para não permanecer no erro. Eu acho que o pastor está todo orgulhoso aqui. É a esposa e os jovens da área, né? Pastor, o senhor. Mas é isso, né? Ô, irmã Maíra, me permita aqui Sim. acrescentar algumas informações que eu acho que é interessante para o jovem que está nos acompanhando e que precisa sair, se libertar dos vícios, do pecado, principalmente das questões de pecados de imoralidade sexual. Pastor, só um momento, eu vou aproveitar que o senhor já está aí no engate. O senhor já faz a reflexão. A partir daí, o senhor já dá uma reflexão para a juventude que está nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo, para todos nós que estamos aqui. O senhor já, a partir daí, já dá aquela reflexão, Ótimo. fechamento. Muito bem. Então, veja só. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então veja, confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessar a quem? Porque nem todos os jovens, principalmente já que o programa é voltado mais aos jovens, se sentem à vontade para tratar dos seus problemas íntimos, aqueles pecados silenciosos, né? Mas o que é que você pode fazer? Procurar alguém idôneo, de preferência um líder espiritual, seja o coordenador, o pastor, alguém que realmente vale ajudar. Não adianta procurar ajuda com alguém que também está na mesma situação ou escravizado ao pecado. Adolescentes confessando para adolescentes. Não vai dar certo. Funcionar, né? Você tem que procurar alguém maduro, idôneo na fé. Nós temos inclusive o departamento da família, departamento de uniões, que está aí também de portas abertas para atender, para orientar. Outra coisa interessante, né, além dessa questão da confissão, eu notei aqui, porque o inimigo ele é terrível. O que é que o diabo quer? Ele manter lá preso ao pecado. Eu notei aqui uma frase que eu achei interessante, que diz o seguinte: o diabo quer te manter no isolamento, porque é no escuro que o vício ganha força. Ou seja, quanto mais você silencia, mais o inimigo ele vai lhe prendendo, vai lhe prendendo. Então não adianta esconder, né? Eu citei aqui a questão do cupim no início. Ele pode não estar sendo perceptível, mas ele está lá destruindo. Uma hora ou outra, tudo vai desabar. As consequências vão se agravar. Então, querido, busque a graça de Deus, busque a ajuda de alguém que realmente tem capacidade espiritual para lhe ajudar, para lhe orientar.
sair desses pecados, né, da pornografia, questões imorais, não é fácil. Nós já comentamos, não sei se hoje, mas a irmã Érica sempre tem comentado nos estudos que ela tem dado, as palestras, né, que a pornografia, irmã Érica, ela é tão grave, né, quanto as drogas, né? Ou seja, né, o vício, ele é tão A escalada forte, do né? vício, ela é semelhante ao vício em drogas, né? As pesquisas dizem que as escaladas são as mesmas. O que acontece no vício da maconha, acontece no vício da pornografia. E ainda tem um agravante, né? Porque o cérebro da gente, ele não consegue discernir o que é real do que é imaginário. Exato. Então, aquilo que você está vendo, o cérebro acha que é real, aquilo que você está vendo. Então, você viveu aquilo. Você estava ali. Por isso que muitas vezes, até quando a gente está nos cultos, o pregador ele diz assim, fecha os olhos, né? Imagina a mulher do fluxo de sangue, porque ele sabe que você vai exatamente para ali. Remeter, vai para aquela situação. É igual o vício. Quanto mais você vê, você acha que é real e você vai naturalizando aquilo ali, vai querendo mais daquilo ali, porque você, veja só, você está se saciando sentado, deitado, sem esforço nenhum. E é isso que a gente procura, né? A gente procura descansar, ficar confortável, zona de conforto. A gente não quer ser, né? Tudo que a carne quer, né? Tudo que a carne quer. A questão mais séria, quando se trata de pecado, é pensar o seguinte: os nossos pecados, eles nos afastam de Deus, comprometem a nossa comunhão e a nossa salvação. Sim. A Bíblia é clara em dizer em Gálatas, no livro de Apocalipse, em Romanos, em tantos outros textos, de que quem comete esse tipo de pecado não herdará o reino dos céus, ou seja, ficarão de fora, né, os impuros, os imorais. Então, eu acredito que esse programa, irmã Maíra, está nos convidando a uma reflexão. Estamos agradando a Deus, as nossas atitudes. Eu estou glorificando a Deus através da minha vida, do meu corpo, porque o pecado está aí bem pertinho. Hebreus capítulo 12 diz que nós estamos rodeados, ele está bem pertinho, se apegando, se agarrando em nós, como diz algumas versões. Mas depende da maneira como iremos lidar essa situação. É possível fugir? Sim, José conseguiu e venceu. É possível renunciar aos desejos carnais? Sim. Agora, depende de nós. O filho pródigo se ergueu, buscou a restauração e foi restaurado. A jeito. O pai estava de braço aberto, esperando o retorno dele. Mateus 6:21 diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração, né? O pecado restringe a nossa capacidade de viver uma vida boa e santa. A maior consequência do pecado, entre todas que eu descrevo no livro, mas a maior consequência do pecado é o afastamento de Deus. E eu faço uma pergunta intrigante no livro, eu digo assim, Deus te deu a vida para pecar? Deus te deu a vida para isso? Deus nos deu olhos para contemplar a sua glória. Deus nos deu vida, tempo. Deus nos deu rede social para divulgarmos a sua palavra. Mas as pessoas só estão procurando se satisfazer e a pergunta que fica é como se Deus perguntasse a você que está nos ouvindo aí, nos assistindo. Deus te deu a vida para pecar? O maior problema do pecado é usar as coisas que Deus te deu contra o próprio Deus que te deu. Deus te deu tantas coisas maravilhosas e o que você faz? Você peca contra Ele. Eu digo sempre nas palestras que quando nós pecamos, é como se nós fôssemos mais uma daquelas muitas vozes que no dia da crucificação de Cristo gritavam: crucifica-o, crucifica-o, porque ele não é suficiente, nós queremos Barrabás. Isso é sério. Nós ofendemos a Deus e não... A consciência do pecado, ela é letárgica, nós ficamos cegos.
e ofendemos o próprio Deus que nos criou, que nos deu a vida, que nos deu um futuro, que disse assim: você é Élica, você nasceu, meu nome é Élica, significa consagrada ao Senhor, é o significado. Eu vou me usar como exemplo. Deus me deu um nome, meu nome é Élica, consagrada a Deus. Deus tem um projeto para a minha vida. Deus quis que eu fosse esposa de obreiro. Sim. Deus me deu uma família, Deus me deu um talento, Deus me deu uma profissão. E é como se eu, em nome da minha concupiscência, da luxúria e do prazer, eu jogasse tudo isso no lixo e usasse aquilo que Deus me deu para ser contra o próprio Deus. E aí eu repito a pergunta: Deus te deu a vida para pecar? Minha gente, a conversa tá boa demais, mas é nesse clima que a gente vai deixar e vai se despedir de vocês, porque é esse gostinho que a gente queria que vocês tivessem mesmo, sabe? De ficar, meu Deus, eu preciso saber mais sobre isso. Eu preciso ler, eu preciso aprender, porque a Bíblia fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. Então adquire conhecimento em nome de Jesus. Já quero deixar o meu agradecimento a toda a juventude que veio hoje. Eu gostei demais de saber que vocês estavam aqui de volta. Olha ele aí. Estava aqui de volta. Muito obrigada por terem vindo, por terem participado. Amém? Amém. Gostaram de estar aqui? Sim. Vamos aperrear o pastor para vir de novo? Sim. Muito obrigada, irmã Élica. Que Deus continue lhe abençoando, lhe enchendo de graça, sabe? E que a senhora consiga trazer ainda mais para a gente. Não fique só nesse, que tenha outros por aí, né, pastor? Sim. Que venha outros por aí. Me ajude, Jesus. Para que a gente consiga sair com as mãos cheias de conhecimento, com a mente cheia de sabedoria, né? Para viver a vida. Amém. Muito obrigada, pastor, por ter vindo. Amém. Eu quero agradecer, irmã Maíra, a Deus, ao nosso pastor presidente, a quem enviamos também a nossa saudação, nosso pastor Ailton, e agradecer a toda a produção, né? Também a sua pessoa, a irmã Maíra, foi de bênçãos, aos nossos jovens, a irmã Élica. Participar de um programa como este é conscientizar, é despertar a consciência de outros, é mostrar, como falamos aqui de uma forma, né? Não apenas apontando o erro, mas mostrando que há um caminho de restauração, né? Que tudo pode mudar dependendo de você, né? Claro, né? Buscando a graça de Deus, orando, se esforçando, se humilhando, e eu tenho certeza que esta programação vai trazer muitos resultados positivos, né? Muita gente vai ser abençoada, vai ser tocada, né? Então, Deus abençoe, muito obrigado. Amém, eu também creio. E vamos de louvor. Muito obrigada, Lívia, por ter estado aqui com a gente. Foi um prazer te conhecer, estar mais perto. Deus abençoe a sua vida e vamos de louvor. Glória a Deus, aleluia. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações.